Bom dia, bom dia, bom dia o povo que está chegando aí. Então, hoje, hoje nós vamos dar sequência aqui. Opa. Ô meu amigo, bom dia. Dia, Pá, bom dia. Tá me vendo? tô te vendo bem, e Pô, você? eu não tô me vendo. Hoje é o contrário. Olha. Hoje é o contrário, hoje é o contrário. Deve ser metáfora também. Bom É, dia. bom dia. O povo, vamos ver se o povo vai chegando aí, né? O Ah, povo sem pressa, tem pressa. sem E aí, pressa. me diz uma coisa, como é que Tranquilo. tá aí? Choveu muito aí na tua terra esses dias, não? Nada. Nublou, mas nada. Chuva que é bom, nada. É mesmo, Estamos rapaz? precisando de chuva no Pantanal. É, rapaz, Babado, aqui, coitado. aqui caiu aqui uma aguinha boa, viu? Aqui pelo, É, né? É, o Rio, eu vi aí nas notícias viu, que né? Como diz um amigo meu, aqui deu 2, 3 horinhas de chuva, pronto, né? Já pronto. riu do fio, né? Tem, como, Pois é. como diz o ditado, tem girafa bebendo água sem baixar o pescoço. Mas então, Maravilha. Então, o povo chegando aí, e vamos devagarzinho aqui, né? Iniciando aqui o nosso bora. bate-papo. Bom dia a todos. Estamos aqui hoje retornando, eu e meu amigo Adriano Holanda, dando sequência aí às nossas conversas, nossos bate-papos fenomenológicos, clínicos, e demais articulações possíveis que temos feito. Exatamente. E hoje a gente está, né, se propondo a conversar aqui, Adriano, sobre arte, né? Como é que é isso, rapaz? Pensar, a gente que inicialmente pensa aí no, né, as nossas falas, os nossos encontros têm buscado fazer uma reflexão sobre o diálogo entre fenomenologia e clínica. Uhum, uhum. E hoje a gente traz aqui a arte para o campo da reflexão. Por que você acha que é pertinente falar sobre arte? O que é? Vamos falar um pouco sobre o que é isso Pois é, cara. que se Tanta, compreende como arte. E aí, você acha? é tanto, é tanto caminho para a gente começar a falar que a gente que até me perdi. Aí eu falei, putz, por onde eu vou começar? Eu vou começar assim. Eu eu uso muito como Hum, metáfora para ensinar a fenomenologia, para começar a falar para o pessoal, gente, o que é o espírito da fenomenologia? Eu gosto de usar pinturas, praticamente, basicamente pinturas. Meus autores prediletos, meu autor predileto é, claro, Claude Monet, né, do uhum, movimento impressionista. Né? Por que eu gosto de usar o Monet como metáfora? Porque, cara, dá um nó na cabeça, dá um nó hum, na cabeça, né? Basta a gente ver assim, duas frases para a gente começar a conversa. Eu até separei aqui umas sugestões de literatura para a gente começar a conversar, porque não dá uma live, não. Dá aí, né, meses e meses de discussão, porque, é, né, só lembrar que Merleau-Ponty, por exemplo, fez ensaios escritos magníficos em torno das pinturas de Cézanne, né? Só uhum, para, né? Le Doute de Cézanne, por exemplo, é um clássico do Merleau-Ponty. Mas eu gosto do que ele dá um nó na cabeça, dá um nó na cabeça. Tem três frases dos pintores impressionistas para ver como não é fenomenologia pura. Eu vou começar por uma do Monet, é, né? E quando ele diz assim: o tema para mim tem importância secundária. O que eu quero representar é o que vive entre o objeto e o eu próprio. Pronto, já só aí já, né? Já vai, né? Já caminha o negócio. Então assim, e é engraçado, porque filósofos, cientistas dizem muitas vezes muito menos do que artistas, pintores, né?
poetas, não é verdade? Bom, tá aí. Meu amigo Heidegger constrói parte da filosofia dele em torno da poesia de Hölderlin, não é isso? Perfeito, Quer dizer, perfeito. a arte é engraçado. Eu acho que é um tema tão fundamental porque assim, arte é uma coisa vilipendiada aqui no Brasil, né? A gente trata arte e cultura como se fosse assim, sei lá, cara, é como se, putz, não tenho nem adjetivo, vou nem arriscar para não ficar deprimido. Então assim, eu gosto de pensar a arte como metáfora, sabe? Alguns pintores, para mim, são cruciais para a gente pensar a fenomenologia. Monet, como eu já me referi, Renoir, acabei de postar uma fala do Renoir, né? Pierre-Auguste Renoir, aliás, uma figura icônica do movimento impressionista, Escher, né? MC Escher. Pouca gente vai lembrar do nome e tal, mas quando bater a estilogravura do Escher, aquelas figuras impossíveis, aquelas escadas que sobem e descem, né? Cara, aquilo. Então, arte é um negócio fantástico. Eu gosto de começar assim. Eu gosto de pensar a arte como introdução para o pensamento fenomenológico. Que a gente sabe, vamos falar português, claro, botar o pingo nos is, fenomenologia é duro, né? É um texto difícil. Então, a arte ajuda a gente a dar uma. Né? Eu até separei aqui eu separei assim 4 autores para a gente começar a costurar e que tocam a questão da fenomenologia e da arte de uma maneira objetiva, de uma maneira brutal, né? Vou começar temporalmente, né? Hum, Mais conhecido de todos, não vou conseguir me ver, vê se você consegue ver. Eu estou aqui com um texto do Karl Jaspers, sim. Strindberg e Van Gogh. Né? Isso é um clássico do Karl Jaspers, onde ele faz uma patografia, uma compreensão fenomenológica de 2 autores que tradicionalmente têm uma, vamos dizer, uma pecha de esquizofrenia, né? O Uhum. poeta Strindberg, né? E Swedenborg, ele também fala de Swedenborg, e um pintor, que é Van Gogh, ele também cita Hölderlin, que é o autor, poeta tanto falado pelo Heidegger, né? Esse é um texto clássico. Infelizmente a gente não tem esse texto em português, tem uma edição em espanhol. O clássico dos clássicos, esse tem em português. Esse dá para ver aí. Michel Uhum. Dufresne, né, um filósofo da estética francês. Tem esse texto aqui chamado Estética e Filosofia, e tem também vários textos sobre fenomenologia e arte. É um autor que vai trabalhar questões como natureza, as relações entre ciência, ação, semiologia, expressividade, abstracionismo. Então, um autor que é clássico, né? Uhum. Menos conhecido, mas que tem uma presença muito forte no Brasil. Eu vou mostrar até um texto que está publicado pela EDUSP aqui no Brasil, que é a figura do Henri Maldinet, Fenomenologia e Arte. Isso aqui é uma organização de textos em torno da contribuição do Henri Maldinet. O Maldinet é um filósofo que trabalha com estética, ficou muito interessado em psicopatologia, em loucura, visitou o Brasil, inclusive, tem um estudo sobre o Aleijadinho, vai trabalhar com as esculturas, ele ficou alucinado, foi para Congonhas, foi para Ouro Preto, ficou doidão lá. Né? E é um cara também que vai trabalhar Cézanne, vai trabalhar Merleau-Ponty, vai trabalhar, quer dizer, é outro, né? E o mais contemporâneo, que eu não tenho, na verdade, aqui em papel, eu tenho em PDF, é um psiquiatra americano, que trabalha na nova geração aí dos contemporâneos da fenomenologia, que é o Louis Sass. Ele tem um texto chamado Madness and Modernism, Insanity in the Light of Modern Art, Literature and Thought. Ele vai pegar todos os pintores, vai pegar alguns pintores modernos e vai trabalhar, ele é um psiquiatra, então vai trabalhar psicopatologia fenomenológica. Quer dizer, cara, tem isso assim para começar. Aí eu passo a bola para você, você vai me dizer aí os teus autores, quando você pensa fenomenologia e arte. E fenomenologia e arte, como é que você pensa? Pois é, eu acho que você, enfim, você já levantou aí diversas bolas, né? Haja braço para cortar todas. Porque quando você abre, Adriano, quando você abre, por exemplo, com essa citação de Monet,
né? Que o tema é secundário e ele se importa mais com o que se dá nessa experiência do entre, né? Opa! Trabalha em equipe de Opa, novo. bom dia. Grande Filipão. Trabalho Bom aqui. dia, Eu aqui. Felipe. Vamos lá. Isso é maravilhoso. Legal, Essa legal. aqui é sempre a nossa mais suprema obra de arte. Isso aí é intocável. Mas muito bom. Mas então, Adriano, quando você fala sobre quando você resgata a citação de Monet, né, que essa espécie de secundariedade do tema, isso me faz lembrar também muito, né, um pensador que eu descobri recentemente, até mesmo comentei rapidamente com você, né, um filósofo também que vai pensar aí a questão da estética e a filosofia da estética. É vivo ainda, é vivo, inclusive vem ao Brasil com alguma frequência, eu estou inclusive começando a fazer esse levantamento, um filósofo alemão, né, chamado Hans Ulrich Gumbrich. Humbert, esse eu não Isso. conheço. Pois é. E ele tem um livro que parece que é um dos livros assim, mais conhecidos aqui no Brasil, cujo título é Produção de Presença, o que o sentido não consegue transmitir. Opa, E vou até aí, procurar aqui. exatamente. E aí ele tem uma citação que eu acho que vai exatamente na direção do que você acabou de trazer da citação de Monet. Ele diz assim, olha só, qualquer contato humano com as coisas do mundo contém um componente de sentido e um componente de presença. E a situação da experiência estética, a arte, é específica, na medida em que nos permite viver esses dois componentes em sua tensão. Fazendo aqui uma alusão momentânea importante da ideia de presença. A ideia de presença que ele resgata da literatura fenomenológica heideggeriana. Né? A ideia de presença aqui é a ideia do ser aí. Né? A ideia de presença é a ideia da abertura do ser aí. Então, essa tensão entre o sentido e a presença é um pouco dessa relação aí dialética da abertura e de sua encarnação no sentido, mas a sua irredutibilidade ao sentido. Por isso, o tema, produção de presença, o que o sentido não consegue transmitir. E aí ele continua nessa citação. A dimensão de sentido será sempre predominante, por exemplo, quando lemos um texto. Inversamente, acredito que a dimensão da presença predominará sempre que ouvirmos uma música. Olha que interessante que ele traz. Logo, a experiência estética, a experiência da arte, sempre nos confrontará com a tensão ou a oscilação entre presença e sentido. Então, quando você traz essa citação de Monet, o que eu vejo aqui nesse diálogo que o Monet está dizendo é o seguinte, olha só, o tema para mim não é mais importante, ele é secundário, porque o sentido, não é? Sendo mais importante, quando a gente se detém sobre o sentido efetivamente do que se anuncia, de certa forma a gente relega a uma menor importância e até a uma invisibilidade aquilo, o não dito do dito, ou seja, o que não se anuncia no sentido, mas é fundamental para a constituição do sentido. E isso é a experiência do entre. É a experiência que não se esgota nessa representação clássica que se dá no que diz respeito ao tema, né? Ou ao assunto, né? Ou ao nome. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco disso. Né? Eu acho que o que o Gumbrich, portanto, traz é essa característica fundamental da experiência estética, né? Da arte, que é uma sustentação desse tensionamento, né? Esse entre, como você falou. E isso é extremamente fenomenológico, porque a valorização dessa experiência do entre, na verdade, é uma revisitação da nossa cultura de massa hegemônica, constituída, firme, forte, né, da relação entre sujeito e objeto, nomeadora, né, que na verdade transforma esse real em tema, né, do objeto para o sujeito do conhecimento. Né? Então, assim, é justamente essa sustentação de uma dimensão mais irredutível às representações que a gente cria, né? Como é que você vê isso? É engraçado porque isso aí é a própria delimitação do princípio, como eu interpreto, evidentemente, não sou filósofo da arte, não entendo de estética, né? Não sou
é artista, mas assim, para o princípio que constitui o nascimento do tal movimento impressionista, né? Quer dizer, é uma expectativa de uma quebra com uma perspectiva realística, né? Para a gente entender o que é essa perspectiva realística, é aquela assim, a suposição de que a natureza, a arte reproduz fielmente a natureza, né? Como se Sim, que é sim. aquela velha história de você reproduzir a coisa, né? Você Isso, exatamente. representa a arte como representação. E o Exatamente. movimento impressionista vai quebrar com essa ideia, não. A arte não é um movimento representacionista. A arte ela tenta realmente apresentar esta coisa que a gente está chamando de presença a partir da posição do próprio autor, do próprio pintor, né? Por isso que o movimento impressionista, né, nasce com a famosa exposição de 1874, né? Aliás, esse ano não tem como não fazer aqui uma analogia. Olha que data brilhante, 1874. Né? Aí ninguém entende quando eu fico assim doidão. Porque, gente, 1874 é o ano fundante da psicologia científica. Tá? Todo mundo aprendeu nas escolas que o ano do nascimento da psicologia científica é 1879, com o laboratório de Leipzig de Wundt, né? E eu gosto sempre de dar aula de história da psicologia e dizer, não, isso daí é uma formalização básica, né? Mas assim, o ano central que constitui o movimento da psicologia e que faz o divisor de águas para a gente estar aqui discutindo, por exemplo, a gente já ter questionado técnica, a gente está questionando positivismo, cientificismo, está falando de fenomenologia como resgate, é o ano de 1874, quando nesse ano, olha só, temos a exposição dos impressionistas, já voltamos nela, e temos a publicação de 2 livros que vão ser eu diria, aqui a gente poderia pensar uma analogia para a psicologia contemporânea. É o texto do Wundt, Princípios de Psicologia Fisiológica, e o Uhum. texto do Brentano. O texto do Brentano, que quase ninguém leu, né? Que vai ser o professor de ninguém menos do que, né? Professor do Freud, professor do Husserl, professor do Rudolf Steiner, né? É só um carinha assim, fraco, né? E é o mesmo ano da exposição dos impressionistas, né? Ficou representado, né? Porque o nome impressionismo, né? Porque foi uma piada de um crítico de arte querendo tirar sarro, dizendo que era uma exposiçãozinha meio chinfrim, né? E aí ele pegou o quadro do Monet, o Impression au Soleil Levant, que é um quadro, na verdade, pintado de 1872, é um quadro pequenininho, um negocinho, e esse é o fantástico, né? Outra metáfora, como que uma tela pequenininha consegue ter uma dimensão, né? E o grande barato do quadro do Monet, que é essa metáfora, é assim, quem já teve oportunidade de ficar diante dessa tela, primeiro o impacto vai ser esse. Putz, eu estava esperando uma tela monumental. Não, não. É uma tela pequenininha, é um quadrinho Aham. pequenininho, assim. Uhum. Mas o mais fantástico é que o impressionista convida, convida, invita, né? Pede, faz uma súplica para que o espectador, né, compartilhe da obra. Né? E ali ele quebra com todas aquelas referências realísticas da obra, né? E exatamente assim, ali no quadro você tem então a presença do pintor, você tem a presença da natureza e você é convidado a estar presente. Então é fantástico você pensar o quanto que a arte, né, revela para nós essas possibilidades do próprio existir. Não é isso? Eu acho que é por aí, né, que vai. Esse autor que você falou, eu não conheço, mas acabei de descobrir que temos aqui um PDF do livro dele, tá? Uhum. Então, opa, já vou passar aí para vocês, tá? Opa, legal, legal. É, 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 e o que você está me falando está me lembrando, e eu acho que você pode dissertar melhor do que eu sobre o próprio Merleau-Ponty, sobre o Michel Henry, né? Uhum. Também tem Uhum. algo nessa direção, né?
Que me sim, diz? sem dúvida. Exatamente. Eu acho que, assim, o que você está falando da importância, né, do nascimento do movimento impressionista no século XIX é, é exatamente aquilo que a gente vem tratando aqui do problema da crise da representação, Exatamente. né? É a crise da representação que fomenta, vamos dizer assim, a crise do século XIX, onde brota aí o ambiente fundamental para o nascimento, inclusive, da fenomenologia, nesse Uhum. resgate fundamental que você falou, né, do pensamento de Brentano. Então, assim, eu acho que isso a gente está dentro do mesmo ambiente, a gente está dentro da mesma situação. E sem dúvida, né, Ponti vai tratar sobre isso, como você anunciou inicialmente, né, na fenomenologia da percepção, no visível e invisível, né, Uhum. quando na verdade ele fala, esse convite que você falou, né, Adriano, ele é retratado como uma espécie de uma experiência que nos permite o que o Ponti vai chamar de uma revisitação dessas categorias clássicas da metafísica, né? Essas Uhum. categorias clássicas, vamos dizer assim, esquadrinhadoras do real, né? Assim, né? De certa maneira, assim, como se fosse um barema, né? Aquilo que a gente chama de barema quando a gente faz aí, Uhum. né? Uhum. O nosso Uhum. trabalho. Enfim, é como se fosse um esquadrinhamento do real a partir de categorias, né? Que o distingue, que o nomeia, que o explica, que o nomeia, né? De certa forma, o substancializa, né? Então, na verdade, o que Ponti vai falar sobre isso, inclusive nesse texto Visível e Invisível, que retrata de uma forma muito intensa essa experiência da arte, é como se fosse o que ele vai chamar de uma experiência de resgate do ser bruto. Olha que interessante. Exato. Não é? O que seria o resgate desse ser bruto? É exatamente isso, né? Uma espécie de alargamento, esse convite que você falou, é uma espécie de um alargamento da experiência sensório-perceptiva numa corporeidade, numa espacialidade alterada de mundo e que redefine as experiências de momento, de mundo sujeito da percepção, objeto da percepção e, consequentemente, relação com o outro, relação com o mundo. Né? Então, o que está em jogo aí é exatamente essa insustentabilidade de um paradigma histórico de esgotamento da experiência de mundo, como você falou, né, do movimento impressionista, de questionar, né, a possibilidade de retratar a natureza, né, a partir Uhum. da obra, né, quando, na verdade, é a experiência do entre, né, que, em última instância, é a dissolução dessa distância. Por Uhum. isso que eu Sim. acho que, por isso que eu acho que nada mais intencional, nada mais fenomenologicamente intencional, porque o próprio Michel Henry vai falar sobre isso na filosofia, Uhum. né, na filosofia da vida, como você lembrou, que ele vai falar uma espécie de dar visibilidade ao invisível. E ele vai justamente, né, nessa obra ver o invisível, retratando Kandinsky, né, artista plástico russo, né, Kandinsky. do Uhum. século Uhum. XIX, que é isso, o desvendamento dessa experiência do invisível a partir da experiência sensível e que promove uma certa dissolução dessa distância sujeito-objeto numa afirmação tácita, portanto, vivencial da intencionalidade fenomenológica. Olha que coisa bonita. Nossa, que você falou bonito isso daí. Você fala bonito, Rapaz, hein? é mesmo, é? Pai do céu, você fala bonito pra caramba, pô. Eu não planejo, não. A gente sai falando e acontece. É mais ou menos, É, ainda mais na experiência da arte, né? você sai heideggeriano mesmo, assim. Fico com inveja. Ainda Né, mais na experiência da arte. É isso. mas é isso mesmo, é fantástico isso, né? É engraçado. O Merleau-Ponty tem um texto clássico que é o Visível e Invisível, né? Le Visible e l'Invisível, né? É, e, opa, tem uma pergunta boa aqui, já já, aqui, ó. Opa, Como vocês opa, entendem as outras artes? Cultura, música, dança, teatro, literatura? Opa! opa. Nossa! Ótimo, Opa, já vou sensacional. comentar. Só lembrar isso. Só Aham, rapidinho, porque me deu aqui um neurológico aqui, um problema neurológico aqui. O aham, Merleau-Ponty fala do visível e do invisível, né? E aí, quando você estava falando, eu tava trazendo na minha cabeça a tela do Monet. Né? Eu sou uhum, fã uhum. incondicional do Monet e fã incondicional do Impression. E enquanto você estava falando, estava me vindo a questão de como que o Monet me obriga à proposição de um desvelamento da realidade natural que se dá, né? Quer dizer, é a própria expressão fenomênica, né? A realidade que se dá, né? Que a gente tem a tendência a falar de ocultação ou desocultação como se fôssemos falar de revelação.
né? Não é nesse sentido da revelação, é no sentido do desvelamento, Isso. do que ali já está apresentado, mas Uhum. que ali apresentado não necessariamente está representado. Né? O Exatamente. apresentado não está necessariamente representado. A representação é a Perfeito. posteriori. E Perfeito. como que a tela do Monet me convida, né? Eu acho isso fantástico, é isso que eu tento passar para os alunos, assim, como que o traço do Monet ele me obriga ao reconhecimento dessa presença inalienável, mesmo no não reconhecimento representacional. Né? Sim. E aí é um esforço. Quer dizer, aí Sim. de novo vem, qual é o convite que os impressionistas fazem ao espectador? É o convite de que ele não fique simplesmente passivo diante da arte. Né? Uhum. Que ele também se apresente. Ele não se apresente porque ele tem que pegar no pincel e pintar. Não, ele se apresente como um contemplador, como a contemplação. Né? Aí vem outro grande nome da fenomenologia, Hannah Arendt, quando vai falar da ação e da contemplação. Né? Então acho fantástico isso. Acho que foi só porque eu não queria perder. Não queria perder. Uhum. Mas vamos voltar à pergunta. A pergunta da Isso. Mônica está ótimo, né? Ótimo, ótimo. Eu acho que, putz, escultura, dança, pintura, literatura, né? Eu tô aqui sempre lembrando, a gente já comentou isso nas outras lives, do como que a gente deveria estar, por exemplo, falando de psicopatologia em cima de poetas, em Uhum. cima de Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, Uhum. e tantos outros, e não em cima de textos de psiquiatria, né? Mas Uhum. eu começaria respondendo essa pergunta para te passar, dizendo assim, expressão. Né? Tudo isso é expressão, é expressividade, né? É, Uhum. é, é, como é impactante a expressão da arte, música, né? Como se deixar impactar pela música, se deixar penetrar pela música, se deixar penetrar pela experiência estética da dança, né? Como que o esculpir, eu fico aqui pensando, né, nos grandes escultores, eu pensei isso, eu começaria assim, todas essas artes são expressão, expressividade, possibilidade, né? Como é que você leria isso? Legal, deu um Deu aí, barato gostei, aqui, deu um é, barato aqui. gostei do curto-circuito sináptico que você fez aí também, Isso, foi bom barato, curto, né? circuito sináptico, isso aí. Mas então, essa pergunta da Mônica, é muito legal, Mônica, você, né, solicitar assim, essa amplificação para todos os campos da arte. Isso me faz lembrar, sabe o que, Adriano? Por exemplo, a experiência do teatro. Teatro, beleza. Teatro, vamos para o teatro. Quando a gente Vamos, vai no teatro. teatro, você está lá sentadinho, assistindo uma peça, né? Quando você está lá no teatro, então tem a ver com a pergunta da Mônica. Assim, a sua experiência, a nossa experiência ali, né, mediana que está se dando assistindo a peça, não é uma experiência de que você está vendo artistas encenando papéis. Não é. Certo. Né? A gente está assistindo a uma peça e a gente vai para dentro, você vive a peça, você Uhum, encarna os uhum, personagens. Né? Olha uhum. que coisa, olha Sim, que coisa. sim. Então, assim, isso me lembra, Adriano, também o resgate, por exemplo, lá em A Origem da Obra de Arte, né, que é um texto importante de Heidegger, O né, Heidegger. Uhum. isso, então, né, o chamado, né, Heidegger tardio, que vai se aproximar mais da dimensão, né, da arte, da poesia, como você falou, que retrata Hölderlin de uma maneira muito intensa, mas na Origem da Obra de Arte, o Heidegger vai falar uma coisa que me lembra muito isso aí que a gente está falando sobre a experiência do teatro, né? que ele vai que ele vai começar o texto questionando justamente a questão, assim, pensar em arte é pensar o quê? É pensar é pensar na arte enquanto produto, mas é possível pensar na arte sem pensar o artista? Tá. Mas é possível pensar o artista sem pensar o pôr em obra da arte que me faz vê-la posteriormente como Uhum. arte? Então, assim, o que ele vai nos convidar, né, nesse texto é justamente a gente entender que esse convite que você chama, esse sequestro, de certa forma, que acontece conosco quando a gente está num teatro, né, de certa maneira que Uhum. a gente não percebe, mas que acontece, na verdade, aponta para essa indissolubilidade.
não é? A gente vai para dentro da peça justamente porque naquele momento nós nos confundimos como produtores, peça e essa vivência que se dá na articulação conjunta dessas coisas, que é justamente essa indissolubilidade que o Heidegger traz. Então, assim, esse entre é justamente essa sustentação de uma dimensão irredutível aos polos, principalmente, seja na condição de sujeito artista, seja na condição de quem presencia a arte. Então, quando você fala de se permitir penetrar, é justamente isso. Né? A experiência da arte é uma experiência que nos desaloja de um lugar para um certo não lugar. E aí é que eu acho, não sei como você vê isso, aí é que eu acho que isso traz diálogos muito, muito férteis com a clínica, com a psicopatologia. Nossa, meu Não é? Deus do céu. Porque é Já, justamente isso. Né? É justamente uma experiência de não lugar. Por isso você, quando começou falando, retratando Hölderlin e outros pensadores que meio que Jaspers, que vão falar sobre a esquizofrenia e essa experiência da esquizofrenia, porque é como se fosse uma certa experiência de não lugar. Né? E esse não lugar nada mais é do que uma espécie de um enlarguecimento, né? Uma espécie de amplificação de momento, de vivido, né? Da nossa relação com as representações. Né? É um exercício de liberdade, né? A partir dessa dissolução, a partir desse não lugar, que é essa autopermissão, como você coloca, de interpenetração da música, e que, de certa maneira, acontece de uma maneira muito, muito assim, natural, de certa forma, quando a gente está assistindo uma peça teatral. uma peça, um espetáculo, Um né? espetáculo, né? É exatamente isso, que, Tá. claro, está presente em todas as outras manifestações de arte, como você falou, quando você apresenta Claro, o quadro de Monet. Né? claro, claro, a Mônica aqui está trazendo aí os grandes dançarinos, Baryshnikov, Nureyev, Nicole lembrou aqui do Simondon, tal, dá uma analogia, nossa senhora, é isso que eu gosto de pensar. Eu acho que a gente já falou nisso algumas vezes, mas é sempre bom frisar. Eu gosto sempre de pensar o seguinte: eu não gosto de pensar a fenomenologia, o fenomenológico, como se fosse uma grande identidade. Eu quero pensar o que há de fenomenológico como algo que brota, né? Algo que nasce. Né? E aí é engraçado que você está trazendo a experiência do teatro e, caramba, se tem uma experiência que vai ser o grande ponto de partida para o Jaspers construir a sua filosofia da existência, é a tragédia grega. Né? O trágico, a experiência da tragédia e a experiência do teatro trágico, grego, né? O Jaspers vai bater sempre nessa tecla, que vai fazer com que ele levante a lebre para as situações limite. Ele vai dizer assim: a tragédia é aquilo que impacta o espectador, né, na possibilidade da presença de uma experiência que não é a dele, porque ele está ali assistindo, entre aspas, né, espectador, ele está assistindo a um espetáculo, né, só que aquele espetáculo, que ele é em tese passivo, o pressiona, o impacta diretamente, né? Então a arte ela tem essa capacidade de nos impactar de um modo irreflexivo, irrefletido, né? E isso é muito importante para a gente, porque é até tem até uma frase do Renoir, né? Eu até postei agora de manhã no Instagram uma frase do Pierre-Auguste Renoir, também um dos fundadores históricos do movimento impressionista. A arte é sobre emoção. Se a arte precisa ser explicada, não é mais arte. Né? Pierre-Auguste Renoir. Né? Aliás, pai do grande diretor de cinema, Jean Renoir. Né? Então veja assim que famíliazinha um pouco artística. Né? Então a arte ela tem essa capacidade de... você usou a palavra de desalojar. Ela nos desaloja dessa naturalização, né? Cada vez mais fica claro para mim que os nossos cursos de psicologia precisavam de uma
uma profunda reformulação. Menos teoria, mais arte. Né? Oi, como? Ou se quiserem, pelo menos recuperar o sentido da palavra teoria. Já falamos isso em outras lives lá atrás. Uhum, Teoréticos é exatamente essa atitude contemplativa do espectador no espetáculo. Olha uhum. só. O teorético é uma construção, é uma germinação, é uma produção. Né? Só que a gente se acostumou realmente com uma ideia de arte como produto representado, né? Por isso que essa coisa da presença, do entre que você está trazendo aí, que você vê na dança, você vê na música, você vê é fantástico. Né? É fantástico. Eu tenho, é engraçado, eu tenho um grande amigo, aliás, foi aluno nosso no doutorado agora, que o tema dele foi exatamente trabalhar dança. Dança. Né? Uhum, E a questão é, o que faz um bom dançarino ser um bom dançarino? A gente não para pensar nessas coisas. O que faz um artista ser um grande artista? uhum. Né? Não é um dom iluminado. O que é? Né? Então, que elemento dessa capacidade humana nos permite, né, esse entrelaçamento? A arte, então, eu diria que é ponto central para a gente tentar pensar fenomenologia. Né? Agora, eu sei que Heidegger, fundamentalmente, aliás, estamos falando de dois grandes nomes da fenomenologia. Husserl e Heidegger, pelo que me consta, não eram artistas, né? Eu também não sou. Aliás, para mim, nem pintar o sete eu sei pintar direito. Meu filho é muito mais artista do que eu. Mas eu sei que o Heidegger tinha um interesse muito grande por poesia. Não é? Como é que era É isso? verdade. Pois é, rapaz. Eu acho que, olha só, ficou até mais fácil chegar lá depois do que você trouxe aí, depois que você trouxe, né, esse resgate de Jaspers com a questão da tragédia, Hum, da situação limite, e principalmente, quando você está falando aí que eu estou pensando, do chamado modo irrefletido. uhum, Né? E aí tem tudo a ver quando você vai resgatar aí a importância de Heidegger com a questão da poesia, com Hölderlin, né? Porque, na verdade, naquele momento, isso já era, né, a chamada uma preocupação já mais intensa, né, de pensamento né, de Heidegger naquele momento, que era a questão do nosso tempo, uhum, que era a questão da técnica, da era da técnica. Né? Então, assim, quando você resgata isso, assim, há uma relação direta entre isso. Né? Porque essa experiência da arte através da poesia é uma experiência, a experiência poética, da produção poética, é uma experiência de um lugar diferente de produção. Né? uhum, uhum, Então, assim, é isso que a gente estava falando, de como se fosse um sequestro para uma condição, para uma espécie de não eu, entende? Uma espécie de uma dessubstancialização de uma experiência sedimentada do eu, entende? Assim, apartada do mundo, que se afirma nas representações, uhum, né? É como se fosse uma experiência de perda de si, né? É como se fosse uma experiência de uma, assim, de uma demora, né? De uma hesitação. Eu tenho falado muito sobre isso. Uma espécie, a gente precisa hesitar e resistir, né? Um pouco, né, a esses sequestros também históricos nossos da tradição, da cultura que a gente nasce, uhum, cresce e vive dentro dela. Somos isso também. Né? Mas essa resistência, eu acho que tem a ver justamente com isso, né, que é a dimensão da produção, não da produção maquínica material. Né? A uhum, produção poética é uma produção de outra, é uma outra dimensão de produção, né? que de certa maneira, sustenta uma certa sustentação temporal mais ampla de uma dimensão mais fluitiva, mais indeterminativa. Uma condição necessária, que é a condição necessária, é a condição de possibilidade de sentir, perceber, viver, e que nessa medida, pelo menos no momento, né, pelo menos na experiência de momento, ela nos liberta para novas condições identitárias dessas condições identitárias mais arraigadas que nós temos, que é a ideia uhum, da representação. Né? Endurecidas, identificantes, né? Da certeza do objeto visto. Quando você traz, uhum, portanto, Adriano, o problema
do modo irrefletido que se anuncia na experiência da arte, eu acho que é um pouco por aí, né? Porque eu acho que é uma experiência que, ela, pelo menos de momento, ela permite uma certa abertura mínima para a possibilidade de sentido, Uhum. entende? Mas possibilidades de sentido que sustentam na sua própria experienciação essa irredutibilidade, né? Em geral mais amplas do que a facticidade determina do nosso cotidiano, que aí sim, né, é objetalizada, instrumentalizada, em geral não existir, né? Ou seja, da redutibilidade da obra a um objeto de produção volitiva e não de uma produção num sentido do, né, a ideia do sem sujeito de Nietzsche, né? A ideia Sim. da obra sem sujeito, né? Porque é como se fosse um pouco isso, né? É como se fosse uma explosão, né? Uma ruptura da ideia de linearidade produtiva, volitiva, Uhum. Uhum. empírico-instrumental, né? Então, eu acho que quando Heidegger resgata essa ideia da poética, é aí que Uhum. ele quer chegar, né? E eu acho que o pano de fundo é justamente isso que você falou. Eu acho que o pano de fundo é justamente isso que vai caracterizando a nossa cultura, que vai caracterizando os nossos modos de ser e estar hegemônicos, que são debitários e claramente reféns de uma tradição essencialista, né? de uma tradição, né, nominalista, mais determinativa, e que vai, de certa maneira, assim, eu diria que tornando muito distante, muito rara essa experiência, que é uma experiência de, a partir dessa certa dissolução da distância, né? O Gumbrich, que a gente citou no início, ele tem Uhum. uma passagem que eu acho muito interessante, o Adriano, que ele vai falar uma coisa assim que eu não tinha ouvido até então. Eu falei, que coisa legal que ele está falando. Porque ele está querendo dizer, ele está falando o seguinte, olha, um certo afastamento do transcendente, Uhum. uma experiência de afastamento do transcendente. Entende? É, é, eu vejo isso num diálogo muito íntimo com a experiência das reduções fenomenológicas. Uhum. Entende? Uhum. Eu diria que isso é uma redução eidética, é uma redução fenomenológica que ele está falando. Entende? Porque essa adesão, vamos dizer assim, ao objeto transcendente, essa adesão às representações de mundo, é o que inviabiliza uma experiência mais íntima com o que ela, de onde ela nasce como possível, que é essa experiência da indeterminação de sentido, da tragédia, né? Essa Uhum. indeterminação que pressiona os limites, como você falou, né? As chamadas situações limite. As situações limite nada mais são do que essas vivências que, de certa maneira, a gente, de alguma forma, realiza que adulteram, né? Que adulteram esses limites determinativos da coisa em si, né? Da representação dada. Isso é a experiência da arte, né? Então, eu acho que a ideia de Heidegger é justamente isso, né? Uma afirmação da poética, de uma poética mais da experiência poética, né, grega, é justamente uma espécie de assim, convite a uma resistência necessária, a uma hesitação necessária às correspondências do nosso mundo moderno, pós-moderno, contemporâneo, né? Já estão arraigadas nesse exercício cotidiano de entificação, como ele vai chamar, né? De identificação do ser em geral, né? Das coisas e do ser em geral. Que interessante, né? Que tá dando o tilt sináptico aqui de novo, né? Que você vai falar, na cabeça vai abrindo. Nessas horas eu entendo perfeitamente a experiência da loucura, como é Ah, a gente se perde, né? É uma expansividade, né? É isso que você está falando, é generatividade, é uhum, produtibilidade, é algo que vai para além, né? Aí uhum. me vem três coisas aqui. Olha só como é que agora a coisa vai. Três coisas. Primeiro, me vem imediatamente a figura de Van Gogh. Van Gogh é outro autor que eu preciso, assim, eu brinco que eu tenho um sonho aí de um dia fazer aí um grande estudo sobre a vida, a compreensibilidade do Van Gogh a partir das suas cartas, a partir das suas obras, né? Eu acho que eu não tenho a capacidade para fazer isso, mas é um desejo, não consigo, vai ficar no terreno do desejo. E sempre me impactou a forma como Van Gogh, né, construiu o seu próprio cenário, né? Um autor, um pintor brilhante, um gênio e reconhecido hoje, evidentemente, pelo mundo inteiro, né? A ponto de ter uma de suas obras como uma das mais caras já vendidas na história moderna, e que não vendeu um quadro em vida, né?
Eu fico imaginando a ambiguidade da relação frustrativa dele ao longo do tempo, que desembocou, culminou na experiência trágica, né? Com seu internamento, com sua relação com Manet, com Gauguin, perdão, etc. Né? Mas eu fico. E assim, quando eu digo assim, que eu fico impactado e que eu sinto né, sentir o sofrer do sofrimento de Van Gogh, não estou falando do corte da orelha, não estou falando do vício em absinto, nada disso, não. Nem na internação. Estou falando de uma experiência estética que me brota também no convite que ele me faz a ser espectador da sua obra, quando eu olho, por exemplo, para uma tela como Noite Estrelada, por exemplo, ou como Corvos no Campo de Centeio, né? Ou como uma tela como quando ele pinta os ciprestes, né? Porque eu olho para aquilo, eu olho para aquela tela e vejo ali, né, apontado pelo pincel do pintor, nas cores, no movimento, no entrelaçamento, a própria presença do autor, né? Então a primeira coisa me vem Van Gogh. E a segunda que me vem imediatamente obviamente, não tem como não lembrar dela, Anísio da Silveira. Como que a Anísio da Silveira consegue reconhecer na arte a possibilidade de vamos dizer, de uma expressividade daquele sujeito que na condição, né, de época não era mais sujeito, era apenas um objeto de loucura, né? E o quanto que ela recupera, como que ela recupera. Ah, mas ela não recupera ninguém ficou bom. Não é recuperar sanidade, não, é recuperar o significado de ser sujeito, né? E vem Anísio da Silveira. E de quanto que a arte e a expressividade são elementos fundantes e constitutivos para a gente. A gente está falando aqui de clínica o tempo todo, a gente tinha que estar falando aqui era de musicoterapia, era de arte-terapia, era de dança-terapia, né? De terapia ocupacional. A gente está falando era disso aqui, no fim das contas, e não ficar fazendo grandes teorias psicológicas, né? Mas aí o mais fundamental, já que você vai puxar com muita propriedade essa coisa heideggeriana, né, o quanto a gente perde a gente está falando de presença, está falando de vínculo, né? O quanto que a palavra natureza do grego physis, fien, né, está falando de quê? Está falando de fazer crescer, está falando de gerar, está falando de construir, produzir, quer dizer, natureza é nascer, né? É gerar, é produzir, né? E aí aqui o pessoal falando assim, a gente está falando de loucura, a gente está falando de lucidez. Não, na experiência da arte, a experiência da arte me obriga a reconhecer que não há essa separação entre lucidez e loucura, entre patologia e normalidade, né? Não há o fiel da balança, né? Nesse aspecto, os grandes autores contemporâneos revisionistas da psicopatologia estão corretos. Esse divisor é social, é construído, é cultural, histórico, é datado, né? Quem de nós aqui, em sã consciência, aliás, essa é uma fala belíssima do Michel Dufresne, quando ele vai falar do Van Gogh, que ele diz assim, é exatamente a experiência da expectativa do público, é exatamente o espectador que tira Van Gogh da sua simples condição de ser um esquizofrênico. Olha que fantástico, quer dizer, se não é o espectador, né? Aliás, o Monet tem uma fala belíssima, quando ele diz assim, quando ele diz que o não reconhecimento do público deixa ele muito mal. Claro, porque é o espectador que vai dar a condição de sentido do entrelaçamento intersubjetivo. Não há arte sem ser pensada na intersubjetividade. Não há arte, né, sem ser pensada nessa relação de presença e do entre, que se dá entre o sujeito e o mundo. Né? Sujeito aqui, mundo é uma
uma conotação geral, né? E a arte me mostra radicalmente a impossibilidade de uma delimitação tácita entre a experiência da loucura e a experiência da normalidade, por exemplo, né? Ou entre a experiência, entre a apreensibilidade da natureza e a não apreensibilidade da natureza, né? Tá me dando tanto tilt aqui na cabeça, né? Me veio uma Rapaz, outra frase do Monet. é, Monet diz assim: eu queria pintar como os pássaros cantam. O cara que fala um negócio desse é doido de aham, pedra. Doido de aham. pedra. Monet, para quem não sabe, Monet era completamente desvairado. Ele tem um conjunto de experiências com a Catedral de Rouen, belíssimas, mais de 40 quadros que ele pintou, do mesmo ângulo, mesma posição, em momentos completamente diferentes. O cara pintava com neblina, com chuva, com sol, pingando sem pingar. Percebe? Não dá pra. Pronto, me deu esse tilt aí. Aí eu Deixa eu te devolvo pra você. depois a gente vai renomear essa live para a live dos tilts, porque haja tilt. Haja tilt, né? E você já me provocou outro aqui, rapaz. Você já me Opa! provocou. É tanta coisa que a gente lembra, que a gente faz e a gente às vezes esquece de comentar. Eu, há pouco tempo atrás, saí para dar uma volta aí e encontrei um sebinho lá no pé da serra, bem Ah, aqui no alto da serra. Encontrei um sebinho. Rapaz, eu achei um livro que eu falei, não tem como não comprar. E comprei e tô lendo, tô começando a ler, né? A gente tem que viver uns 300 anos para ler tudo que a gente quer. E é um livro, Adriano, que fala sobre quem? Nada mais, nada menos do que foi escrito por uma psicóloga que na época teve contato e durante muito tempo trabalhou com ele no seu regime de internação no manicômio, Arthur Bispo do Rosário. Arthur Bispo do Rosário. Bom, Então, pronto, né? Você falou de Nise, aí pronto, o que que isso é? disparou aqui, porque, cara, o que, por exemplo, das múltiplas experiências retratadas, do Arthur, nesse período de uma vida de internação no manicômio, e que o que ele conseguiu fazer, de certa forma, e viver aquele momento da vida dele de internação, como uma certa capacidade de redefinir o próprio olhar das pessoas que ali trabalhavam sobre a própria ideia da loucura, né, me fez lembrar a situação, uma situação clássica, conhecida, de que Uhum, ele usava, né, sem que as pessoas percebessem claramente, mas ele usava a uhum, roupa do internato, né, a roupa do manicômio que identificava, né, os pacientes, e todos eles tinham que usar, né, a roupa do manicômio. E ele produzia a nova indumentária dele, ele ia produzindo a partir, olha que coisa, e aí haja metáfora para isso, né? Haja metáfora. A partir do desfiamento fio a fio, justamente do seu uniforme de interno do manicômio. uhum. Então, assim, quando você fala, né, do, Caramba. do, do resgate, do renascimento, né, a sensação que a gente tem é que justamente a arte é como se fosse uma condição de sustentabilidade do permanente ato de Uhum, poder nascer. uhum, uhum, E aí a ideia, efetivamente, a ideia da entificação representativa de mundo, a partir das identificações identitárias, a partir das nossas determinações históricas, elas se implodem por dentro. Eis o caráter, vamos dizer assim, libertário, entre aspas, claro, dentro, sempre inscritos numa dimensão de mundo da vida, sempre situacional, evidentemente, né? E aí a gente está falando da própria fenomenologia russeliana, da própria ideia de liberdade em situação sartriana, a gente está falando disso, mas que não deixa de ser, isso que a gente falou anteriormente, de uma espécie de enlarguecimento da uhum, possibilidade da gênese do estar aí. Né? Quando o Rosário faz isso, na verdade o que ele está querendo dizer é que, olha só, não há institucionalidade que uhum. necessariamente freie e feche a nossa capacidade, né, de libertarmos dessas identificações históricas. E era ali que ele se refazia. Eis, portanto, aquilo que você falou agora há pouco, da fronteira aí indeterminável entre loucura e lucidez. Que Que, que é, coisa fantástica, né?
fantástica, né? Coisa fantástica. E aí ele constrói aqueles mantos magníficos que viraram exposições no mundo inteiro, Exato, né? Que exato. metáfora fantástica, né? Eu faço uma poética a partir daquilo que me fazem. Que coisa maravilhosa. Um gênio encapsulado na sua própria Que loucura, né? coisa, rapaz, Que coisa sensacional. fabulosa. Acho que a Anísio da Silveira que foi a gênia que conseguiu É, reconhecer isso. exato, Putz, exato. dá um tilt, né? Haja tilt. Haja tilt, tá dando tilt. A Mônica tá sugerindo aqui, aliás, deu uma contribuição fantástica aqui. Olha uma É frase que ela verdade. contribuiu aí, uma frase do Nureyev. Ah. Técnica é o que você usa quando falta inspiração. Ô, Ah, beleza. Ô, tá beleza. vendo? Isso é muito o Manuel de Barros, né? Manuel de Barros, olha só, vai Muito ter que ter Manuel de parte Barros. 2 e parte 3. Eu acho que é por aí mesmo. A gente está caminhando aqui, Cara, falta aqui, pela minha conta, falta 3 minutinhos aqui, três né, minutinhos. pelo Então tempo. vamos, É, então vamos já caminhar vamos agendar. Tá aí, vamos fazer isso aqui, ó. Sexta que Ah, vem, parte 2. Pronto. pronto. Pronto, Atendendo sexta que aí, vem, ó. parte 2. Já vamos até, você pensa uns negocinhos aqui, eu vou pensar, beleza, fechou. Beleza, beleza. Vamos Tranquilo, lá, como é que a tranquilo. gente vai fechar isso daí? Vou fechar com uma outra, lembrei uma outra, quem me É, premiou um dia desse foi meu cunhado, me premiou com uma belíssima frase. Outra vez, Renoir, é, no final da vida, Renoir estava com muita dificuldade de pintar, ele tinha muitas dores, porque ele estava com reumatismo, estava nas mãos, tudo, né? E ele ainda assim teimava em pintar. E tem uma foto dele pintando, né? E o povo falando assim, mas isso vai doer, tudo bem, né? E ele diz assim, a dor passa, mas a beleza permanece. E essa eu vou para você fechar. olha, rapaz, você foi fundo. Haja tilt, viu? É como, é como se fosse uma espécie de. É como se você resgatou agora uma coisa que me lembrou uma frase da Cecília, sabia? Cecília Hum, Meirelles tem uma frase que é Cecília lindíssima. Meirelles. Cecília Meirelles é a expressão, né? É, Uhum. é como se fosse aquela coisa, né? Permitir. Quando ela vai falar sobre a questão do, né, da permitirmos que a primavera faça conosco o que ela faz, permitir com que a vida faça de nós o que a primavera faz com as folhas. Eu acho que é viver essa, né? É viver. E por isso que eu acho que isso é um exercício de resistência, entendeu, Adriano? Isso Uhum, é um uhum. exercício de resistência. Mas é uma resistência, assim, simplificadamente falando, interna, não é? É um exercício de isso que você falou, que eu gostei muito dessa analogia, né? Que é a ideia da situação limite, né? É um exercício de se permitir viver a situação limite de adulteração, de pressionar, né, esses limites determinativos existenciais das nossas certezas e representações de próprio e de mundo. Essa é a dimensão da arte, que é a dimensão da libertação em alguma medida, né? Então, assim, eu acho que é exatamente isso. Né? Tá, Ah, tá, tá. tá Então, construída, então a próxima live. parte 2, sexta-feira. Estamos aqui de volta. Velozes e furiosos, como Né? sempre. Fenomenologia e arte, parte 2 e os tilts decorrentes. Pronto, já tem até o título aqui. Maravilha, Larissa. Maravilha, Larissa. Tá feito. Gente, Até então é sexta, isso. então. Valeu, Adriano. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até sexta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.